Olá, meu irmão, olá, minha irmã, bem-vindos a esta devocional desta sexta-feira, dia 15 de maio de 2020. Palavra de Deus da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 16, diz assim: segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Lembrando, irmãos, que nós estamos estudando a armadura de Deus e, ao mesmo tempo, estamos vendo como Paulo compara a armadura de um soldado romano com o revestimento da graça na vida do crente. Na verdade, esses componentes da armadura espiritual são um trabalho da graça de Deus que vai tanto habilitando-nos quanto fornecendo-nos os instrumentos, as armas, as proteções necessárias para esta batalha espiritual contra a qual e dentro da qual nós estamos inseridos enquanto caminhamos nesta vida. Hoje nós veremos o escudo. O escudo era um instrumento da armadura de um soldado romano que cobria todo o seu corpo, tinha mais ou menos a sua altura. Ele era um instrumento de madeira, revestido com couro, entremeado com pelos, e também tinha uma camada de um material metálico sobre ele. Também, antes de ir para uma batalha, eles imergiam o escudo em água, de modo que quando os atiradores do exército inimigo lançassem as suas flechas, que eram embebidas em piche e com fogo, ainda que fixassem no escudo, o fogo não alastraria, exatamente devido à umidade. O que é que Paulo tem em mente quando descreve este escudo, esta arma de defesa de um soldado romano com a ação da fé em nossas vidas? A fé é o instrumento da graça de Deus que faz com que nós repelamos, os dardos inflamados de Satanás, que são muitos e que chegam às nossas vidas de muitas maneiras, pelos olhos, pelos ouvidos, pelo nosso próprio corpo, o uso que fazemos dele, pelas companhias que temos, pelo contexto vital em que nós estamos, pelas filosofias e ideologias que nós eventualmente abraçamos, às vezes acriticamente e muito passionalmente. Em qualquer caso, a fé nos ajuda a vencer as tentações. Os dardos inflamados do inimigo são as tentações que apelam para as nossas concupiscências, para a nossa fraqueza, para a nossa cobiça. Mas, assim como a fé depende em muito de como nós a alimentamos, também a sua resistência será exatamente proporcional ao modo como nós abastecemos a nossa fé de informação e, ao mesmo tempo, de exercícios de devoção e de piedade. Para os nerds que, porventura, possam acessar esse vídeo, naquelas séries de filmes de ficção científica, sobretudo aquelas espaçonaves que são travadas no espaço, vez ou outra aparece ali um combate de naves interestelares e uma delas pede para que a nave seja revestida com um campo de força, ou um planeta revestido com um campo de força, de modo que os ataques alienígenas não penetrem e não venham a pôr em prejuízo a nave ou o planeta. A mesma coisa, a fé é uma espécie de campo de força cuja energia vem do próprio Deus, mas é alimentada pelo cristão na medida em que ele vive uma vida piedosa e atenta. Foi o Senhor Jesus quem disse que o espírito está pronto, a carne, porém, é fraca. É preciso orar e vigiar para que esta força, esta graça, essa bênção da fé aumente de tal maneira em nós que nós estejamos empoderados para não sucumbir aos ataques das tentações de Satanás, que como flechas incendiárias todos os dias são desferidos contra nós. Também há um episódio lá no Novo Testamento que nos ajuda a compreender a necessidade de abastecer e fortalecer o nosso campo de proteção, nosso escudo de proteção, que é a fé. Um homem chega em Jesus e diz assim: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Dois movimentos importantes. O pedido humilde para que o Senhor Jesus aumente a nossa fé, mas também a resolução do crente de ter uma vida devocional, piedosa, todos os dias,
diante do seu Deus, abastecendo a sua fé com a palavra, com exercícios devocionais, meditando no caráter de Deus, nos seus atos redentores e, ao mesmo tempo, fazendo com que esta fé se exercite para ganhar musculatura espiritual. E como que a fé se exercita? Por meio das boas obras e por meio da proclamação do Evangelho. Portanto, estamos protegidos contra as tentações quando somos crentes operosos, frutíferos, quando não somos inativos, nem no cuidado da nossa saúde espiritual, nem no avanço do Evangelho por meio da proclamação e das boas obras. Quando temos uma vida espiritual, uma vida devocional, saudável, disciplinada, este campo de proteção tende a crescer em nós porque nos aumenta o discernimento, a resolução, a vontade de fazer a vontade de Deus, o dizer não ao pecado, a fazer as abstenções necessárias quando houver solicitações que possam parecer até que justificáveis para o momento, mas inadequadas para o Filho de Deus. E quando nós decididamente fazemos boas obras, pregamos o Evangelho, servimos os irmãos, demonstramos amor, nós exercemos de tal maneira esta fé, tornando-a operosa e cheia de frutos, que nós ficamos com musculatura suficiente para aguentar as muitas pancadas da vida que Satanás sempre as utiliza para tentar fazer-nos baixar as guardas e vencer a nossa resistência. Portanto, irmãos, nesta manhã, neste dia, nesta sexta-feira, do dia 15 de maio de 2020, nós precisamos embraçar o escudo da fé, o que significa que nós devemos colocar a nossa fé em operação, em atuação, uma fé frutífera, uma fé operosa, por meio da piedade e por meio da prática de boas obras e da proclamação do Evangelho. Porque enquanto estivermos envolvidos nas coisas de Deus, teremos não só sensibilidade aguçada, mas estaremos treinados e habilitados para nos proteger quando Satanás descaradamente se oferecer a nós, tentando a nossa vida, para arrastar-nos do centro da vontade de Deus e outra vez levar-nos cativos entre os seus escravos. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha amor por nossas vidas, que o Senhor demonstre toda a compaixão por nós, dando-nos tempo suficiente para exercitarmos a nossa fé em muitas oportunidades e que Ele mesmo, dos céus, mande sobre nós uma graça especial para que nós cresçamos na graça e no conhecimento dEle, mediante o cultivo de uma vida piedosa e devota aos pés do Senhor Jesus. E que Deus muito te abençoe.